Bom, boa noite, hoje é sexta-feira, 11 de março, quem está falando aqui é o Peralta. Vamos dar uma olhada no mercado aí. Separei aqui algumas ações que podem gerar alguns negócios interessantes na semana que vem, dependendo de que lado o mercado for se dirigir. A gente está sendo meio repetitivo já há alguns dias, acredito que o César esteja comentando isso também. Nos dias em que ele faz o comentário, e volto a mostrar a vocês aqui o processo de lateralização do Bovespa entre 68.200 pontos e 66.000 pontos. Ontem tivemos um dia de queda, testou o suporte, mas não fechou abaixo do suporte, e hoje reagiu e fechou acima do suporte. Como já dissemos anteriormente, a perda de 66.000 pontos em fechamento levaria a um teste, ao meu ver, desse suporte a 64, mas como a gente usa muito a questão de Fibonacci, a gente ficaria aqui na parte de 63.000 pontos e 60.800 pontos como um objetivo deste pivô de baixa. Como já venho dizendo há dias, o mercado só vai se movimentar com determinada força quando romper um desses lados. O rompimento superior provavelmente levaria os preços para bem perto da linha de tendência de baixa aqui, que passa na faixa de 70.500 pontos, 71.000 pontos, e para baixo os objetivos nós já falamos. Vamos ver o Dow Jones. Dow Jones também segue dentro do que nós estamos comentando esses dias. Ontem existia, eu inclusive botei no nosso fórum a possibilidade da perda do suporte de mais ou menos 11.988 pontos do Dow Jones. Essa perda ela não se confirmou, parecia que ia fechar, mas acabou não fechando essa perda do Dow Jones. E hoje o mercado conseguiu, pelo menos hoje, se segurar acima do suporte. Da mesma maneira que o Bovespa, o mercado aqui só vai se mover com mais força acima. Vamos marcar aqui a resistência na faixa de 12.280 pontos. E para baixo, um fechamento abaixo de 11.990, 11.988 pontos. Enquanto estiver nesse meio, o mercado vai ficar lateralizado. Por aqui, vamos pegar uma blue chip aqui, que seria a nossa Vale. Nossa Vale aqui acionou o nosso pivô de baixa com 2 gaps. Isso é um movimento muito importante, porém se afastou bem rápido. Pode ser que tente fechar pelo menos o primeiro gap. Uma ida da Vale até mais ou menos a faixa de 48,15, na minha opinião, é uma excelente ponto de venda em relação a risco retorno, assim como foi, e eu disse várias vezes aqui, perto dessa faixa de R$51. Compras da Vale, para mim, a meu ver, nenhuma possibilidade. Pode ser até que abra subindo 3, 4, 5% segunda-feira. O mercado pode tudo, mas a gente aqui não trabalha com adivinhação, a gente trabalha com padrão de análise gráfica. E o padrão de análise gráfica no momento da Vale é um padrão de baixa, com possibilidade de um repique até a perda desse suporte perdido, o famoso pullback. E o pullback poderia então levar a gente à operação de venda de Vale, ou uma trava de baixa em Vale. A Uzi Minas, papel que segue, pelo menos no curto prazo, de uma maneira diferente do resto do mercado, ou melhor, do resto do setor dela, do resto da siderurgia, mas continua lateralizada aqui, testando uma resistência maior na faixa de 21,20, 21,25, bateu lá hoje, não passou. O rompimento dessa área poderá então gerar entrada para alguns traders, tá?
Por outro lado, examinando aqui uma empresa do setor, um papel que fechou bem feio hoje, foi a Gerdau, perdendo aqui um suporte anterior e sugerindo a princípio um teste do suporte na faixa aqui de R$21, R$20,90, fechou a R$21,04 hoje, perdendo os R$21, a tendência é que vai buscar o suporte novamente a R$19,40. Bom, de operações que eu acho que podem aparecer na semana que vem, como eu já disse, operações de venda, a meu ver, a Vale é uma boa opção, uma venda da Vale ou uma trava de baixo, caso haja o pullback ao suporte perdido de 48,15. E em termos de operação de compra, o mercado no momento está com poucas operações. Eu separei aqui alguns ativos. Nós temos aqui a Queiroz Galvão, participações. O papel fez uma alta grande, lateralizou, suporte na faixa de 20,80, resistência na faixa de 22,40. Traders agressivos vão comprar o suporte a 20,80. Traders mais clássicos compram um rompimento de 22,30 mais ou menos para entrar no papel. O papel que eu volto a chamar a atenção de vocês é Hipermarcas. Vamos dar um zoom aqui no papel. Vamos lá. O papel aqui pivotou para baixo, está chegando perto de uma área de resistência ou de suporte, desculpe, de Fibonacci na faixa de 17,58. Se nós adicionarmos alguns indicadores que, como as pessoas que gostam de Elliott como eu sabem, o final dos ciclos ou o final de um ciclo 1 a 5 existe uma das características disso é o aparecimento da divergência de osciladores. Essa divergência de osciladores, principalmente o IFR de 7 que nós usamos, o MACD linha e MACD histograma, ele geralmente marca a divergência entre a onda 3 e a onda 5 e final de ciclo. Reparem aqui que já começa a haver uma nítida divergência de alta nessa faixa aqui do IFR, na faixa exatamente do suporte do papel, e provavelmente nós vamos ter aqui uma divergência tripla de MACD histograma. Esse papel aqui, para mim, é um dos papéis mais promissores de trade na bolsa. Vamos dar uma olhada aqui num papel do setor de construção. O papel é a Brasil Brokers, ou BBRK3. Eu marquei ali uns suportes do papel. Vou deixar nessa tela mesmo para que a gente possa então tentar marcar o fundo do papel. O papel fez um primeiro zigue-zague para baixo, foi aquele ali. Tá marcada aqui a extensão do pivô baixista. O objetivo seria na faixa de 6,55. Pode ser que monte uma divergência altista de MACD histograma e de IFR. Traders mais agressivos vão comprar no primeiro candle positivo. Quando se montar essa divergência, traders mais conservadores vão esperar que se forme o primeiro zigue-zague após a divergência e comprar o rompimento do zigue-zague. Mercado, como todos nós sabemos, existe a relação risco-retorno. Quanto mais risco você corre entrando num padrão não formado, num padrão não confirmado, maior o ganho que você tem, mas maior o risco de perda. Um outro papel que eu gostaria de destacar a vocês é Confab, dentro da mesma visão que nós estamos tendo aí. O papel pivotou para baixo, tem objetivos aqui de Fibonacci na faixa de 4,55, foi praticamente lá hoje, tem um forte suporte na faixa de 4,46, que é essa faixa rosa. Já começa a montar uma divergência de alta de osciladores muito evidente, mesma raciocínio, ou mesma atitude que a gente tem em Brasil Brokers. Traders mais agressivos ou extremamente agressivos já estão comprando esse papel aqui. Traders agressivos vão comprar no primeiro candle positivo nessa região com essa divergência.
E traders mais clássicos vão comprar após o rompimento do primeiro zigue-zague, por menor que seja após isso. Uma coisa que pode ser feita, eu particularmente gosto de fazer, é a montagem de posição aos poucos. Define-se uma quantidade de lotes que a pessoa quer operar do papel, e você pode então 30% desse lote você comprar nessa região de preços de 4,50 a 4,60, deu chance hoje. 30% quando montar um candle de reversão positivo de preferência, e os outros 40% quando fizer o zigue-zague. Com isso você vai diminuir o seu risco, porque o seu stop vai estar sempre, se você for estopado inicialmente, você vai estopar 30% a 60% da posição, não vou estopar 100%, e só vai entrar com a posição total quando houver algum mínimo padrão confirmatório para o papel. O último papel que a gente vai ver hoje, na minha opinião, JSLG3. Eu vou tirar daqui, que esse papel tem uma mentalidade um pouquinho diferente. Esse papel é aquele semanal bonito que a gente viu, com 5 barras, 5 candles negativos numa tendência de alta, mostrando um pullback, a faixa de suporte de R$10. O papel rompeu o martelo, parece, na minha opinião, fazer simplesmente um pullbackzinho. Traders mais agressivos vão comprar entre 10,50 e 10,70, e traders mais clássicos vão comprar então no rompimento de 11,41, tendo como objetivo aí 13,69, um belo upside para o papel, um upside aqui de 22% de alta. Eu acho que esses eram os papéis mais interessantes que eu gostaria de falar com vocês. Ficar atento ao mercado. Um último papelzinho que eu acho que vale a pena aqui a gente comentar é Plascar. Pivotou para baixo, bateu no primeiro objetivo de Fibonacci na faixa de preços de 2,64, perdeu um pouquinho, foi a segunda, estaria bem mais abaixo, na faixa de 2,16. Mas uma coisa importante, já deixou 2 candles com sombras inferiores muito grandes, podendo denotar rejeição de preços. Quando a gente passa aqui para os indicadores, se eu não me engano, ainda não há divergência de indicadores. O ideal é que houvesse. O IFR está montando uma divergência aqui, o MACD histograma ainda não. Algumas pessoas já podem montar posição ou esperar romper a máxima do martelo deixado hoje em 2,66 com stop em 2,51. É uma operação que também pode ser feita. Boa noite a todos, espero ter dado uma ajuda a vocês aí em quem está buscando alguma operação para a semana que vem. Obrigado, um abraço, ótimo final de semana.